Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Quero comunicar à igreja aí a ausência do presbítero Sérgio Medina. Neste momento ele está lá em Lisboa, Portugal. Amém? Foi lá, vai passar uma semana lá, auxiliando um promotor. E também aproveitando para passear. Então que Deus esteja abençoando o presbítero Sérgio, por isso que ele está ausente aqui nesta noite, né? Deve estar lá com os portugueses agora vendo Estados Unidos e Portugal, né? Lá na torcida para que Portugal passe adiante. Evangelho de João, capítulo 21. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco que vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isto, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinham coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastoreie as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos a outra pessoa, e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me.
Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Amém? Eu vou compartilhar uma palavra com vocês nessa noite. Esta palavra ela será dividida em duas partes. Então hoje eu ministrarei a primeira parte e no próximo domingo eu ministrarei a segunda parte desta mensagem, ok? Expectativa. O que é expectativa? Expectativa, meus amados, é a condição de quem espera pela ocorrência de alguma coisa. É perspectiva. É um estado de quem espera algum acontecimento, baseando-se em probabilidades ou na possível efetivação deste. Ambrose Bierce, um escritor e jornalista americano, disse o seguinte: expectativa é o estado ou a condição mental que no cortejo das emoções humanas é precedido pela esperança e seguida pelo desespero. É muito comum, meus amados, nós criarmos expectativas sempre que estamos em um projeto ou querendo obter algum resultado de algo que nós esperamos. A espera do resultado, do que quer que seja, sempre gera ansiedade e expectativas. A maioria de nós sempre espera que certas coisas aconteçam de certa maneira. Quando somos frustrados em nossas expectativas, nossos medos mais secretos podem surgir, como, por exemplo, o medo de não ser mais amado, de ser abandonado, de ser rejeitado, de não ser reconhecido pelo que faz, de não ser correspondido no amor que se sente, a sensação de que não temos valor, que não valeu a pena a espera, que já sofremos tanto, por que de novo, por que comigo? São alguns dos pensamentos que tomam conta da nossa mente. A despeito do triunfalismo romântico e da teologia da prosperidade, enfatizados com estardalhaço em certas áreas da pregação evangélica moderna, eu tomo por base o texto que nós acabamos de ler, para nós refletirmos juntos acerca de algo que talvez nós não gostamos muito de enfrentar, de encarar. Quero compartilhar com vocês, meus amados, a ministração que tem por título: Quando nossas expectativas são frustradas. Quando nossas expectativas são frustradas. Isso porque todos nós já tivemos, com certeza, em algum momento da nossa vida, expectativas que não se concretizaram, planos que não foram levados a termo e desejos que jamais saíram do campo das meras intenções. O fato de nós cultivarmos uma fé genuína no Senhor que dirige a história, sim, cremos realmente que a história está nas mãos de Deus. Isso não evita que nós experimentemos frustrações e fracassos pessoais inesperados. De certa forma, meus amados, os primeiros discípulos e apóstolos de Jesus, eles sentiam-se frustrados, não devido às promessas feitas por Deus,
e as expectativas criadas ao redor delas, mas as fantasias e as idealizações forjadas por eles mesmos. O problema, meus amados, não são as expectativas criadas em torno das promessas que Deus faz para nós. O grande problema, meus amados, a semelhança dos discípulos de Jesus, são as fantasias que nós mesmos criamos e as idealizações que nós mesmos fazemos a respeito dessas questões. Os judeus do primeiro século, como ainda hoje, aguardavam a instalação de um reino político que, liberto do domínio romano e sob a liderança de Jesus Cristo, o Messias, anunciado pelos profetas, iria governar o mundo a partir de Israel. A mensagem de Cristo, meus amados, todavia apontava para uma outra direção. Jesus disse no Evangelho de João mesmo, lá em João 18:36, o meu reino, ele não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. Muitas vezes, meus amados, nós tentamos reduzir os amplos propósitos de Deus a circunstâncias meramente históricas e transitórias, nas quais nós estamos inseridos, esquecendo-nos de que esses planos divinos não podem ser limitados pelas fronteiras individualistas que nós criamos. Deus, meus amados, está além das nossas fronteiras nacionais. Um exemplo disso é o profeta Jonas e o apóstolo Pedro, que puderam ver Deus operando em nações fora de Israel. Também, meus amados, Deus ele está além das nossas fronteiras denominacionais. Ou seja, as denominações expressam partes da verdade e não a verdade plena. E por isso elas precisam desenvolver um respeito mútuo. Também, meus amados, Deus está além das nossas fronteiras raciais. Martin Luther King e Desmond Tutu levantaram suas vozes e bandeiras contra o racismo cristão. Deus também, meus amados, ele está além das nossas fronteiras culturais. O índio e o africano podem louvar a Deus com seu próprio ritmo e estilo. E Deus também, meus amados, está além das nossas fronteiras temporais. Ou seja, a cronologia de Deus é diferente da nossa. E Deus também, meus amados, está além das nossas fronteiras políticas. Por quê? Porque a história já demonstra claramente que nem sempre o candidato evangélico é o melhor candidato para se votar também. A larga divisão de Deus, meus amados, não se restringe ao que nós podemos enxergar através da nossa estreita visão. Isso faz, meus amados, com que eu me lembre das palavras de Dietrich Bonhoeffer a respeito da idealização ingênua de comunhão que frequentemente encontramos em nossas igrejas. Dietrich Bonhoeffer foi um teólogo alemão considerado um dos melhores teólogos que a igreja já teve. Ele morreu aos 39 anos no cárcere sob o regime de Adolf Hitler, porque ele combateu através da palavra de Deus o império de Hitler. E ele falou isso a respeito da nossa idealização ingênua de comunhão, da nossa e da que nós propagamos em nossas igrejas. Ele diz assim, no entanto, é a graça de Deus que logo levará tais sonhos ao fracasso. A grande desilusão com os outros, com os cristãos em geral, e se tudo correr bem conosco mesmos, há de nos vencer, tão certo como Deus quer levar-nos ao conhecimento da comunhão cristã autêntica. Isso aqui ele escreve no seu livro Discipulado. Meus amados, nós somos
servos mais úteis ao Senhor na igreja, quando nós vemos a igreja como ela realmente é, e não através das nossas idealizações românticas. Nós somos muito mais úteis, a nossa denominação, quando nós temos uma visão realista acerca dela. E da mesma forma, meus amados, nós estamos bem mais preparados para aprofundar a nossa comunhão com as pessoas, se nós passarmos a vê-las e a compreendê-las como elas são, sem a nefasta imposição de como, por nossas projeções egoístas, gostaríamos que as pessoas fossem, seja na família, seja no local de trabalho, seja na congregação. Sim, eu concordo com Bonhoeffer que se tudo correr bem, Deus frustrará nossos sonhos ingênuos, para que, enfim, nós realizemos a sua obra, sendo exatamente o que nós somos e aonde nós estamos pisando. Diante da ação de Deus, meus amados, frustram-se todas as nossas expectativas, ao menos aquelas que resultam das nossas próprias ilusões e expectativas fantasiosas. Aqui nesse texto, nós vemos o quê? Nós vemos um grupo de discípulos com as suas expectativas todas frustradas. Eles haviam andado com Jesus durante 3 anos. Eles viram Jesus Cristo curar, Jesus Cristo libertar, Jesus Cristo ressuscitar mortos. Eles viram Jesus Cristo fazer inúmeros milagres. Eles viram Jesus Cristo ensinar. Eles mesmos fizeram milagres no nome de Jesus Cristo. Mas, no entanto, agora, Jesus Cristo estava morto. Todas as suas expectativas, todas as suas esperanças, todos os seus sonhos foram frustrados. Aí aqui no começo do texto, Pedro diz: vou voltar a pescar. Para quem lê os evangelhos com cuidado, vai lembrar-se que lá no evangelho de Mateus, Jesus os encontra pescando no mar da Galileia. E Jesus os chama, certo? Faz um milagre e os convida a segui-lo. A Bíblia diz, meus amados, que imediatamente eles largaram as redes e seguiram a Jesus. Jesus disse para eles: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então, durante 3 anos, meus amados, ser pescador não passava mais pela mente deles. Principalmente de Pedro, Tiago e João. Aí, meus queridos, o que aconteceu? Depois de toda a tragédia da crucificação de Jesus Cristo, agora eles estavam com as suas expectativas frustradas, né? E como eu li aqui no texto de Ambrose Bierce, que disse: a expectativa é o estado ou a condição mental que no cortejo das emoções humanas é precedido pela esperança e seguido pelo desespero. Então aquilo que era esperança para eles, a esperança de um libertador, de um salvador, de alguém que iria fazê-los reinar sobre os romanos, daquele que iria libertá-los do domínio romano e faria de Israel a maior nação do mundo e governaria o mundo a partir da nação de Israel. Agora essa pessoa estava morta. Então todas as ilusões que eles criaram a respeito de Jesus Cristo, e todas as fantasias, e todas as falsas expectativas que eles colocaram sobre Jesus Cristo, todas estavam frustradas. Assim acontece conosco também. Nós vamos vivendo nossa vida, Deus vai falando através da sua palavra. Não há problema nenhum em nós termos expectativas a respeito da palavra de Deus, daquilo que Deus está falando, daquilo que Deus está nos ensinando.
O problema é quando nós começamos a criar ilusões a respeito disso, ilusões pessoais. Quando nós começamos a criar fantasias a respeito do que Deus falou. E aí, meus amados, o que vai acontecer conosco? As nossas expectativas que começam a tornar-se esperança, no fim desembocam em desespero. E nós passamos a viver, primeiro em esperança e depois em desespero. O que fazer quando as nossas expectativas são frustradas? E às vezes nós podemos até pensar numa coisa: por que é que o próprio Deus frustra as nossas expectativas? Uma coisa é nós termos as nossas expectativas frustradas por pessoas. Aí vai ser um grande problema para nós mesmos, e isso é um problema extremamente pessoal. Por quê? Porque você não encontra na Bíblia Deus ensinando nenhum dos seus filhos a colocar expectativa nas pessoas e nas coisas. Paulo falou aos Coríntios: se a nossa esperança, se as nossas expectativas se resumem apenas às coisas deste mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então a pergunta do Espírito de Deus para a sua vida nessa noite é a seguinte: aonde você está colocando as suas expectativas? Em quem você está colocando as suas expectativas de vida? Em quem você está colocando a esperança e a expectativa para a realização dos seus sonhos, dos seus projetos? Talvez você esteja até colocando em Cristo as suas expectativas. Só que são expectativas fantasiosas. São expectativas ilusórias. São ilusões que você mesmo cria na sua mente em relação a Cristo. Eu quero dizer duas coisas para você nessa noite. A primeira é o seguinte: se você colocar a sua expectativa de sonhos, de realizações, de projetos, de conquistas, de empreendimentos, em pessoas ou em coisas, você não precisa esperar o final da história, você se frustrará. Eu digo mais: se você colocar as suas expectativas de felicidade em coisas ou pessoas, você se frustrará. Com toda certeza. Não importa se a pessoa é uma pessoa diferente de todas que você conheceu até hoje. Não importa. Não importa se a conquista que você teve, o emprego que você adquiriu, ou a empresa que você criou, é melhor do que todos que você já tiveram, o que você teve até hoje. Você irá se frustrar. E a segunda coisa: se você mesmo colocando as suas expectativas de felicidade, de vida, de realizações, de conquistas, você estiver colocando-as em Jesus, mas se você estiver fantasiando isso,
Se você estiver pensando que Jesus vai ser para você aquilo que você quer que Ele seja, Ele mesmo irá frustrar as suas expectativas. Ele mesmo vai dar um basta em suas ilusões, em suas fantasias, como Ele fez com os seus discípulos. Esses discípulos tinham colocado suas expectativas em quem? Em Jesus. Só que eles tinham colocado sobre Jesus as suas expectativas de vida, as suas expectativas sociais, as suas expectativas políticas, as suas expectativas religiosas, as suas expectativas culturais, todas eles colocaram em Jesus. Mas eles queriam que Jesus correspondesse às expectativas deles do jeito que eles queriam. Eles não queriam um Messias que lavasse o pé das pessoas. Eles queriam um Messias que fosse rei, que mandasse, que acabasse com a legião dos romanos, que acabasse com a raça do imperador romano. Para eles era frustrante Jesus falar para eles assim: vão lá e pescam um peixe lá no rio. Foram lá pescar um peixe lá no Mar da Galileia, que o Mar da Galileia é um lago, viu? Não é mar. O Mar da Galileia é um lago. Jesus falou: vai lá e pesca um peixe. Perguntaram para ele assim: olha, me diga uma coisa, Jesus Cristo, responde algo para nós aqui. É lícito pagar imposto a César? Aí eles queriam fazer o quê? Confrontar Jesus com César. Quer dizer, se tu és o rei dos judeus, o senhor vai se submeter a César? Jesus falou assim: faz uma coisa, pessoal, vocês estão de cabeça quente, vocês estão nervosos, vão pescar, vai. Aí eles foram lá pescar. Foram lá e pescaram. Jesus falou: traz o peixe que vocês pescaram. Jesus pegou, abriu a boca do peixe, deu uma apertada na barriga do peixe, puf, saiu uma moeda da boca do peixe. Jesus falou aqui assim: o que está escrito aqui nessa moeda? Imperador César Augusto. Aí Jesus falou: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então Jesus foi frustrando as expectativas deles. Os irmãos entenderam? Assim como nós também, nós podemos colocar nossas expectativas em Jesus Cristo a respeito de um sonho, de um projeto, de um relacionamento, de uma política, de uma cultura, de uma sociedade, de uma igreja, uma perspectiva religiosa, uma expectativa religiosa, mas só que as expectativas são fantasiosas. Quando elas são assim, o próprio Jesus Cristo se encarregará de frustrar todas as nossas expectativas. E quando é que as nossas expectativas se frustram? Primeiro, frustram-se as nossas expectativas de que sempre na vida os fatos acabarão ocorrendo como nós esperamos. Vou repetir. Frustram-se as nossas expectativas de que sempre na vida os fatos acabarão ocorrendo como esperamos. Aqui do versículo 1 ao 3, nós vemos isto. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos discípulos no mar de Tiberíades. Foi assim. Eles estavam juntos, Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os 2 outros discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. E eles foram. Meus amados,
Não existe nada mais ingênuo do que achar que basta planejar bem para que tudo aconteça contento. Não há nada mais ingênuo do que alguém agir assim. Achar que vai fazer um planejamento e tudo vai sair exatamente como se planejou. Nós sabemos, meus amados, que às vezes nós preparamos as redes e o barco, lançamos-nos ao mar e após uma noite inteira de tentativas voltamos para a praia com as redes vazias. Por quê? Porque há situações, meus amados, que fogem do nosso controle. E a ansiedade surge exatamente neste ponto. Quando nós descobrimos que as circunstâncias da vida não se encontram sob nosso total comando. Nós não podemos controlar todas as situações da vida. Na verdade, nós não podemos controlar nenhuma situação da vida. Talvez seja por isso que às vezes, não sei vocês, né? Eu me sinto mais seguro dirigindo um automóvel do que numa poltrona de avião, à mercê do piloto, da tripulação e de tudo mais que eu não conheço e que eu nem posso controlar. Às vezes nós temos essa dificuldade. Hoje eu já estou mais tranquilo, hoje eu viajo já não tem problema nenhum. Entro no avião, tomo um relaxante e durmo a viagem toda. 11 horas dormindo. Espero 1 hora lá quando eles servem a janta, né? Aí depois, até a hora que vem o café da manhã, aí sim. Que nem o meu pai, né? Quando ele veio aqui, a última vez que ele veio aqui, eles vieram de avião. Comprei a passagem para eles, tal. Aí liguei para eles e falei, pai e mãe, comprei a passagem para vocês virem aqui para Araraquara, tal. Aí o meu pai começou, não, que para mim não vai dar, que é isso, que é aquilo, tal. Eu falei, pai, larga a mão, o senhor está com medo. Não, ele, é que eu tenho uns compromissos. Eu falei, que compromisso nada. Eu falei para meus irmãos dar uma prensa nele lá. E aí deram uma prensa, minha mãe queria vir. Aí ele, esse jeitão aí. Aí eu liguei para ele e falei assim, pai, eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu vou buscar o senhor em Campinas. O senhor vai correr mais risco de morte vindo de Campinas aqui comigo, dirigindo, do que vindo de avião de Curitiba até Campinas. É muito mais perigoso andar comigo no carro do que andar no avião. Meus queridos, mas por que nós temos medo? Porque nós não conseguimos controlar. Que nem quando nós fomos para Paris. Chegou não sei aonde lá, começou a dar umas turbulências. E o avião fazia assim. Vocês imaginam, né? O estômago ia lá na boca. Como dizia o poeta Lulu Santos, a vida vem em ondas. Amém, meus amados? E com elas, as intempéries e os reveses. A seca mata a plantação, a enchente leva os móveis da casa, a fábrica vai à falência, demite os funcionários, ou uma doença imprevista se manifesta. É melhor nós reagirmos então, meus amados, como sugere Tiago. O que ele diz lá? Ele diz assim, ei agora vós que dizeis, hoje e amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. No entanto, não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, devias dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Talvez nós criamos expectativas dizendo, olha, eu vou fazer isso, eu vou negociar, eu vou trabalhar, eu vou ganhar, eu vou conquistar, e coloca as suas expectativas e vai atrás, e você até coloca Deus no meio, Deus vai me abençoar, e Deus vai, e você começa a prosperar, e você vai crescendo, e você vai acreditando que as suas expectativas irão se realizar, e de repente,
E aí? Só recordando que a viagem daqui a Paris é 11 horas e 50 minutos. Sem paradas. Meus queridos, frustram-se as nossas expectativas quando nós achamos que sempre na vida os fatos ocorrerão exatamente como nós esperamos. Quero dizer para vocês uma coisa nessa noite. Nossos planos e projetos, eles são rigorosamente falíveis. Anote isso daí. Nossos planos e projetos são rigorosamente falíveis. Eles não dão certo. Os nossos planos não dão certo. Lembre-se que a Bíblia diz que os planos de Deus não serão frustrados. Mas os planos que nós fazemos, os projetos que nós fazemos, eles rigorosamente são falíveis. Quando é que frustram-se as nossas expectativas? Segundo lugar, frustram-se as nossas expectativas de que sempre reconhecemos as ações divinas a nosso favor. Está do versículo 4 ao 6. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Meus amados, presta atenção, que palavra emblemática. Pense comigo, pense em você. Seria possível você andar 3 anos com uma pessoa? Andar 3 anos com uma pessoa, vendo essa pessoa ensinar, curar, comendo, dormindo, andando de barco, pescando, fazendo um monte de coisa com uma pessoa, 3 anos. E 1 semana depois, você não reconhecer essa pessoa? Aqui diz que Jesus falou assim: filhos, a Bíblia diz, eles não o reconheceram. Como? Meus amados, Deus abre portas pelas quais nós passamos e sequer percebemos que foi o Senhor que abriu. Assim como os discípulos não reconheceram Jesus, nós temos dificuldades em captar os sinais da presença divina em determinadas circunstâncias em nossas vidas. Queremos ver prodígios, maravilhas, ouvir estondos, trovões, contemplar luzes, anjos, atravessar o mar vermelho por dia, mas a verdade é que na maioria das vezes nós não reconhecemos Deus em nossas vidas. Nós não reconhecemos que onde nós estamos foi porque Ele colocou. Nós não reconhecemos que Ele requer de nós obediência e temor nos lugares que nós estamos. E muitos de nós não estamos reconhecendo Deus aonde nós estamos, mesmo dizendo que nós andamos com Ele, mesmo dizendo que nós o amamos. O que Pedro falou para Jesus? Não, contigo eu vou até a morte. Eu não sou que nem esses outros aí são todos uns falsos, mas eu, Jesus, eu vou contigo até a morte. E 1 semana depois da morte de Jesus, Pedro não reconhece Jesus.
Já pensou se Jesus tivesse colocado as expectativas nele na vida de Pedro? Por isso que num texto da palavra de Deus, lá no Evangelho de Mateus, que é repetido no Evangelho de Lucas, fala assim: e Jesus não se confiava neles, porque ele conhece a natureza humana. Ou seja, Jesus não colocou as suas expectativas em nenhum homem. Meus queridos, atentemos com mais cuidado às ações camufladas do Senhor. Ele se manifesta bem mais através das situações comuns do nosso dia a dia do que no meio do fogo que desce dos céus. Talvez, meu querido, você não está reconhecendo Deus no seu trabalho. Você não está reconhecendo Deus na sua escola, na sua faculdade. Quando você se junta com seus colegas de trabalho ou com seus colegas de escola e de faculdade, você não consegue reconhecer a Deus. E é por isso que você está voltando a fazer as coisas que você fazia antes de Jesus Cristo ter te chamado. O que eles estavam fazendo? Pescando. Ué, eles já não tinham abandonado isso? A pesca era uma velha vida. A nova vida agora eram pescadores de homens. Quando nós não reconhecemos Jesus Cristo no cotidiano da nossa vida, a tendência nossa é voltarmos a fazer as coisas que fazíamos antes de conhecê-lo. E as nossas expectativas se frustram. Por quê? Porque nós não reconhecemos as ações divinas a nosso favor. Em Deuteronômio capítulo 8, Deus fala assim para o povo de Israel. Deuteronômio, meus amados, significa recordação da lei. O livro de Deuteronômio foi escrito apenas para repetir para a nação de Israel todas as leis que Deus tinha dado a eles. E no capítulo 8 de Deuteronômio, Deus fala para eles assim: tenham cuidado. Tenham cuidado quando vocês entrarem na terra que eu vou dar a vocês por herança. Eu vou dar. Primeira coisa, lembre-se, meu querido, todas as coisas vêm de Deus. A sua empresa, o seu trabalho, a sua faculdade, o seu comércio, de quem que vem? De Deus. Quem te deu? E você está tocando isso, deixando Deus de lado e adorando e seguindo aquilo que Deus te deu. Deus fala para eles assim: tome cuidado quando vocês entrarem na terra que eu vou dar a vocês. Lembre-se de uma coisa: vocês vão morar em casas que vocês não construíram. Vocês vão comer alimentos que vocês não plantaram. Nunca diga no coração de vocês: o meu poder e a minha força adquiriram isso. Antes digam: foi o poder de Deus e o braço de Deus que me fez adquirir essas coisas. Vocês não se esqueçam que por 40 anos eu sustentei vocês. As vestes de vocês não envelheceram. As sandálias de vocês não se estragaram. Sabe o que é 40 anos andando com a mesma sandália?
Nunca digam, depois que vocês conquistaram alguma coisa, que foi vocês que conquistaram isso. Mas lembrem-se do seu Deus. Quantos de nós estamos esquecendo que tudo que nós temos, que tudo que nós somos, foi Ele quem nos deu. E nós estamos tocando as coisas que Ele nos deu, deixando Ele de lado e achando que somos nós que conseguimos isso, que somos nós que somos capazes. Aí as nossas expectativas irão se frustrar. É uma questão de tempo. Terceiro lugar, frustram-se as nossas expectativas quando nós achamos que podemos servir ao Senhor perfeitamente. Vejam o versículo 7 e 8. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Meus amados, frustram-se as nossas expectativas quando nós achamos que nós podemos servir a Deus perfeitamente. Afinal, nós somos imperfeitos. Pedro, além de estar nu por fora, ele estava também despido por dentro. A tríplice negação, além de anunciada, havia sido também flagrada por Jesus. Lá em Lucas 22, 61 e 62 diz o seguinte: virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E havendo saído, chorou amargamente. Chorou por quê? Chorou porque estava exposto. Chorou porque nada poderia esconder. Ele falhara. Alguns comentaristas, meus amados, acreditam que Pedro lançou-se ao mar por estar envergonhado. Outros defendem a hipótese de que ele se jogara ao mar para chegar antes dos outros discípulos até Jesus. Os barcos estavam a cerca de 100 metros da beira do mar. De qualquer modo, ou por vergonha, ou pela ansiedade de querer chegar logo diante do Mestre, Pedro manifestava o quê? A consciência de que ele falhara, que ele fracassou. Nós também, meus amados, devemos reconhecer humildemente que o serviço que nós prestamos ao Senhor é limitado e falho. Tal consciência, entretanto, não deve ser um elemento desmotivador, e sim um veículo de aprimoramento e aperfeiçoamento do que fazemos e do que nós empreendemos para a glorificação de Deus. Quarto lugar, frustram-se as nossas expectativas quando nós achamos que Deus fará todas as coisas sozinho. Versículo 9 ao 11. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Ou seja, meus amados, os milagres são normalmente realizados por Deus.
sempre em parceria com o homem. É interessante nós observarmos o texto aqui, meus amados, que Jesus Cristo aparece, fala para eles: e aí, pescaram alguma coisa? Não, a noite toda nós estamos aqui, não pescamos nada. Aí Jesus manda eles lançarem a rede para o outro lado, eles lançam, pegam 153 grandes peixes. Jesus pede para eles arrastarem os peixes para a beira, para a margem. E para a surpresa deles, quando eles chegam ali na beira-mar, Jesus tinha feito um fogo, Jesus havia trazido pão, e Jesus também já tinha peixes ali. Como é que ele pegou os peixes se ele não entrou no mar? Ele deve ter passado em alguma peixaria ali perto do Mar da Galileia, né? Pegou os peixinhos. Mas como que ele passou em alguma peixaria se todos os pescadores estariam pescando naquela hora? Bom, meus queridos, Cristo já deixara preparado o fogo e o peixe, mas era necessário que alguém puxasse as redes. Isso nos fala do que, meus amados? Que o Senhor enche as redes de peixes, contanto que nós as puxemos juntos. O Senhor transforma água em vinho, contanto que tragam talhas repletas de águas para Ele. O Senhor cura o paralítico, contanto que o levem a Ele na maca, através de um telhado desfeito. O Senhor devolve a vista ao cego, contanto que Ele ordena ao cego que vá ao tanque de Siloé e se lave. Cristianismo, meus amados, não é fatalismo. Nós não podemos deitar na rede e aguardar que a providência divina cuide de tudo. Meus amados, a única ação solitária de Deus foi criar o ser humano. Daí para frente, todas as ações divinas realizam-se em parceria com as pessoas. Os braços do Senhor estendem-se para alcançar tão somente o que os nossos braços não podem alcançar. Quinto lugar, e para encerrar nessa noite, a primeira parte: frustram-se as nossas expectativas quando achamos que podemos servir a Deus solitariamente. Quando nós achamos que podemos viver uma vida de devoção solitária. Olha o versículo 12 ao 14. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinham coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. O convite de Cristo, meus amados, foi feito nesses termos: vinde, comei. Estavam os discípulos, meus amados, ao redor da fogueira, num momento de profunda comunhão com Jesus. O cristianismo, meus amados, não é uma religião essencialmente individualista. O cristianismo, meus amados, ele é coletivo. Nós somos alimentados juntos, e juntos nós desfrutamos do amor fraterno. Há quem diga: Cristo sim, igreja não. Mas como é possível amar a Cristo e desprezar a sua noiva? Como que funciona isso? Outros acham que podem ficar em casa acompanhando os cultos pela televisão e agora pela internet, sem contato com o povo de Deus. Vivem uma espécie de fé eremita, uma devoção monástica. Ah, meus amados, quantos perdem
em termos de convívio cristão e amadurecimento na fé, como a Marli ministrou aqui. Perdem por não experimentarem o louvor em conjunto com a intercessão da igreja. Perdem por não se sentirem parte do corpo de Cristo. Eu estou naquela igreja, mas eu não me sinto parte daquela igreja. Como que não sente parte? Vem comer junto, vem orar junto, vem cantar junto, vem servir junto. Não é? Como é que você faz parte? Tornando-se parte. Você não faz parte ficando afastado e dizendo eu não faço parte. Não, você tem que entrar na comunhão. Jesus disse, vinde comer. Amém, meus amados? Vinde comer. Perdem por não se sentirem membros da família de Deus. Meus amados, eu quero mostrar para vocês aqui algumas expressões do Novo Testamento uns aos outros. Vamos falar junto, uns aos outros. E assim nós vamos encerrando a nossa ministração aqui, ok? Olha só, quantos uns aos outros existem no Novo Testamento? Amai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros, carregai as cargas uns dos outros, suportai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, admoestai-vos uns aos outros. Tem, meus amados, mais de 60 expressões uns aos outros, somente nas cartas de Paulo. Como que a gente não pode se sentir parte de uma família onde a essência da família é uns aos outros? Talvez o eu não está indo aos outros eles. Porque quando alguém faz uma declaração assim, eu não me sinto, eu não conheço. Hoje foi dada uma possibilidade, vai em direção, conheça alguém, cumprimenta, faz amizade, convida amanhã para assistir o jogo junto. Amém, meus amados? João escreveu na sua primeira epístola, isto vos anunciamos para que vós tenhais comunhão conosco, que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Sim, irmãos e irmãs, não há comunhão com Deus sem comunhão com o povo de Deus. Eu quero concluir a ministração desta noite contando algo para vocês que eu achei muito interessante. Quem aqui já foi em planetário? Alguém aqui já visitou planetário? Levanta a mão bem alto. Talvez lá o guia lá do planetário, ou seja lá quem for que seja lá, o narrador, né, da visita ao planetário, qual é uma das primeiras coisas que ele explica quando você entra no planetário? Ele explica o seguinte: não é possível nós contemplarmos as estrelas do céu, no céu noturno, como as veríamos naquele céu projetado, o planetário. Certo? Ele continua. Por quê? Porque as luzes artificiais das casas e das ruas ofuscavam a luminosidade natural do firmamento. Então, só seria possível ver a intensidade do brilho das estrelas se apagarmos todas as luzes da cidade. Creio que se algumas, se não todas as nossas expectativas pessoais frustradas são como as luzes artificiais da cidade, se elas não forem apagadas, elas acabam impedindo que vejamos a verdadeira luz do mundo. Por quê?
nos contentaríamos com a luz das lâmpadas das nossas frustrações, das nossas expectativas, se nós podemos contemplar a luz de todos os astros perfeitamente. Talvez nessa noite, algumas ou todas as expectativas que você tem a respeito da sua vida precisam ser frustradas, porque elas estão impedindo você de ver a verdadeira vida, de contemplar a verdadeira luz. Vamos fechar nossos olhos. Onde você tem colocado as suas expectativas? Lembre-se que a expectativa é um estado ou uma condição mental que no cortejo das emoções humanas é precedido pela esperança e seguida pelo desespero. Tenha um momento com Cristo agora. Você que já conhece a Jesus Cristo, você que já anda na luz. Se talvez você não tenha colocado as suas expectativas nas pessoas ou nas coisas. E pior do que isso, você tem acreditado que elas serão satisfeitas. Mas toda a expectativa que nós colocamos em coisas ou pessoas, elas serão frustradas. Porque ninguém é capaz de satisfazer as nossas expectativas. Talvez você esteja até colocando as suas expectativas em Cristo, mas você tem criado uma ilusão, uma fantasia a respeito disso. E você tem acreditado realmente que Jesus Cristo vai satisfazer as suas expectativas pessoais, ilusórias, fantasiosas. Assim como Ele fez com os discípulos, Ele pode fazer conosco também. E frustrar as nossas expectativas. Talvez essas luzes que nos impedem de ver a verdadeira luz precisam ser apagadas. Essas ilusões, essas fantasias precisam ser deixadas de lado, para que então a nossa esperança, a nossa expectativa esteja na pessoa certa, com os motivos certos, com as intenções certas. E aí a nossa expectativa não será frustrada. Como diz Davi, como disse o apóstolo Paulo, segunda a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, quer pela vida, quer pela morte, porque a minha esperança, a minha expectativa está naquele que realmente pode corresponder às expectativas da minha vida. Coloque a sua esperança no Senhor. Também quero perguntar se alguém aqui que gostaria de colocar a sua esperança em Jesus Cristo. Jesus Cristo não é a sua expectativa de vida. Jesus Cristo não é a sua esperança de vida. Mas você ouviu esta palavra nesta noite e você gostaria de depositar em Cristo a esperança da sua vida, as expectativas da sua vida. Faça um sinal com a sua mão.
Nós vamos orar com você. Alguém nessa noite gostaria de entregar o seu coração a Jesus Cristo, a sua vida a Jesus Cristo, o seu passado, o seu presente, o seu futuro nas mãos do Senhor, aquele que realmente pode te dar esperança, aquele realmente que pode satisfazer as expectativas da sua vida. Alguém que gostaria de entregar o seu coração a Jesus Cristo, a sua vida a Jesus? Não há ninguém? Não há ninguém? Amém. E você que já tem Jesus Cristo em seu coração, feche seus olhos, meu querido. Amém. Coloque a sua mão no seu coração. E se você tem colocado as suas expectativas, a sua esperança em coisas, em pessoas, peça perdão a Deus agora. Fala: Senhor, me perdoa, Senhor. Eu quero voltar minhas expectativas e esperança no Senhor. Tira as ilusões da minha mente. Tira as falsas ilusões da minha mente, Senhor. Tira as fantasias da minha mente, Senhor. Que eu possa olhar para o Senhor com realidade. E possa confiar. E possa viver sabendo que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, que aonde eu estou, foi o Senhor quem me colocou. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Vamos colocar em pé. Amém. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado e fala: coloque as suas mãos em Jesus Cristo. Achei o amor que não me deixa só. Achei a alegria que é maior. Achei descanso para o meu coração. Achei alívio e libertação. Esperança para continuar. És meu abrigo quando a chuva vem. Eu deixo tudo e vou para ti. Descobri o florescer acima da razão. Em ti eu posso confiar. A força me faz crer, além do que eu posso ver. Em ti eu posso confiar. Coloque a sua confiança no Senhor. Coloque as suas expectativas no Senhor. Ele é seu escudo. Ele é sua proteção. Confie nele. Eu confio em ti.
permanecer acima da razão. Em ti eu posso confiar. A força me faz crer, além do que eu posso ver. Em ti eu posso confiar. Escudo, proteção, declaro. Escudo e proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar. A força me faz crer, além do que eu posso ver. Em ti eu posso confiar. Levante suas mãos no horário. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio em confiamos em ti, Senhor. Nossas expectativas e esperanças estão no Senhor. Aleluia. Feche seus olhos e levante suas mãos. Que o Deus de toda graça, amor e esperança vos encha de gozo e esperança na grande expectativa da manifestação do seu poder e da sua glória sobre seus filhos, hoje e para sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus.